para mais uma live mensal aqui, né? Que é a nossa prática de conversar com os investidores sempre no início do mês, para comentar um pouquinho sobre o acontecimento, o fechamento do mês anterior. A gente vai trazer aqui para vocês o resultado do mês de setembro dos nossos fundos, tanto do Oeste Teta quanto do Oeste Prospera. Alguns recadinhos, pessoal, aqueles de sempre, né? Quando a gente vai começar a nossa live aqui, para vocês deixarem as perguntinhas de vocês para o final da live, porque às vezes vocês começam a perguntar algo que a gente vai falar, né? Vai explicar. E a gente acaba perdendo também ao longo da live aqui as perguntinhas de vocês, tá bom? Então, Isaac, foi mais um mês desafiador, né? Mês de setembro, não só para a gente, né? Mas para o mercado como um todo, para a economia como um todo, foi mais um mês bem difícil ali para o mercado. Vamos começar pelo Oeste Teta, que a gente não tem muito o que falar sobre o Oeste Teta, né? Mas gostaria de te ouvir, né? Para você destacar para a gente aqui, de te ouvir de novo, no meu caso, né? Porque a gente conversa aqui todos os dias. É até estranho te falar isso, mas conta para o pessoal, vou deixar essa com você, sobre o Eixo Teta, o que a gente pode acentuar, além do que a gente já sabe, né? Que não troca muito, né? Assim, pessoal, o posicionamento não vai acontecer de um mês para o outro, porque o Teta, sempre lembrando vocês, ele é um fundo alternativo, a gente tem duas principais teses, que é Gafisa e Terra Santa. A gente não mudou nada, a estratégia continua a mesma e a gente continua fazendo o nosso trabalho. Só que a gente acaba ficando à mercê do mercado, enquanto o Vladimir está trabalhando nas teses, né? O Vladimir e toda a equipe. Então, Isaac, o que você poderia pontuar para a gente do mês de setembro, né? Como destaque, trazer para a gente o que está na carta em relação ao Oeste Teta? Legal. Então, o Teta fechou com mais uma queda forte, né? 9,45 no mês. Desde o início, o fundo acumula uma alta de 127,8%. Né? Obviamente que é algo até que a gente sempre escuta, né? Tem muito investidor que às vezes está bravo e fala, não, vocês não podem ficar se apegando só à rentabilidade passada. Obviamente que a gente sabe disso, mas é importante também destacar por conta da estratégia do Teta, né? O Teta não é um fundo linear que ele vai acompanhar a economia, se é um momento de economia do país fluindo, o fundo vai bem, se é um momento de mais restrição ali para a economia, para os indicadores econômicos, o Teta vai mal. É um fundo que ele é basicamente de eventos, né? Então, a gente faz totalmente esse ativismo societário e muitas vezes, no momento que a gente vai ter ali, na maioria das vezes, onde a gente vai ter um maior resultado, é quando, de fato, as teses ou tem um desfecho de forma geral e aí a gente acaba saindo totalmente da posição, ou às vezes, eu diria, a gente tem ali, no meio do caminho, algum desfecho intermediário, não sei se eu posso dizer assim, mas são em muitas frentes que a gente vai atuando, né? Então é sempre bom lembrar, o Teta não é um fundo que vai acompanhar exatamente ali o movimento de mercado, é um fundo que é voltado para a melhoria de governança das empresas e a gente tem várias formas para fazer essa melhoria de governança, tanto no âmbito administrativo quanto no âmbito civil, né? E aí a gente trata através dos meios que a gente tem, né, dos órgãos reguladores, CVM, B3, BSM, e também em paralelo com as arbitragens, né? As arbitragens, é bom lembrar que, embora não sejam diretamente na justiça comum, que é algo que, em geral, assusta todo mundo quando a gente fala do prazo da justiça comum, que, em geral, levam muitos anos para se resolver. As arbitragens costumam ser mais rápidas do que os processos que correm na justiça comum, porém, ainda assim leva um tempo, né? Não é de um mês para o outro que a gente vai resolver. E, além disso, durante todo esse período, a gente não deixa o processo lá parado e a gente fica aqui sentado esperando ver o que vai acontecer. Né? O Vladimir, os advogados, os analistas trabalham diariamente, o Lucas, inclusive, né, que é o analista que está aqui do nosso lado diariamente, ele está todo dia procurando, pesquisando e eu diria que quase todo dia ele encontra alguma coisa nova, é um cara que ele fica focado em procurar esse tipo de coisa, documentos, coisas que a princípio eram para estar no site das empresas ou eram documentos para se ter um acesso mais facilitado por serem documentos públicos e às vezes as empresas acabam escondendo esses documentos, então a gente tem pessoas que estão diariamente procurando
materiais para embasar para embasar ainda mais as nossas teses, né? Inclusive, aqui eu nem vou entrar no detalhe, mas é em relação ao caso passado, né? A gente teve aí na semana passada a CVM aí dando o parecer favorável à nossa solicitação para ter as vistas aí de conseguir acesso a um documento que já era para a gente ter tido acesso a esse documento, a empresa não facilitou, mas a gente conseguiu esse acesso. Então, esse tipo de informação pode, nesse primeiro momento, parecer relevante para o investidor, que ele fala, quanto que isso vai impactar na rentabilidade? Hoje, nada, né? Mas na hora que, lá na frente, que a arbitragem estiver rolando, que os órgãos forem cobrar essas empresas, é aí que é onde o impacto vai ser muito maior, porque aí são muito mais materiais, são muito mais documentos que a gente vai ter para provar as nossas teses, e aí é muito mais material para a gente estar embasado e ter as vitórias que a gente espera, né? Esse mês, como o Ari falou, não teve nenhuma novidade, né? Eu acho que vale ressaltar os dois principais pontos, né? Hoje as duas principais teses são Gafisa e Terra Santa. A Gafisa teve uma queda de 17,37% e uma queda de 3,69% em Terra Santa. Acho que até válido ressaltar o short em ambas as empresas aumentou de forma bastante expressiva, né, ao longo das últimas semanas, né? Então a gente vê isso como pelo menos aí um movimento de mercado. Então não tem nenhum fato relevante, nenhuma novidade específica que tenha feito com que os papéis tenham continuado a ter essas quedas muito fortes, né? Então essa questão do short nos leva a pelo menos entender como um movimento de mercado. Mas a gente sabe que também tem pessoas que estão na outra ponta e tem também um interesse em ver o preço do papel caindo. Esse é o objetivo deles, ao contrário do nosso. Então, para a gente é meio que natural. Óbvio que o investidor fica preocupado, mas é algo que a gente monitora de perto, né? Então, o que dá para a gente trazer hoje é que esses movimentos, mais uma vez, dentro desse mês de setembro, né, assim como em agosto já vinha acontecendo, são movimentos de mercado, não tem um fato específico, né? Acho que só vale ressaltar também, né, que aí depois a área até pode complementar, o mês de setembro foi, como a Ari falou, complexo, complicado para o mercado como um todo, né? E um dos setores que teve aí bastante impacto negativo foi o setor de construção civil. Então, você tem Gafisa caindo 17%, MRV caindo 6%, Cyrela caindo 10%, Exetec caindo 15%. Então, são aí alguns dos papéis das principais construtoras que também sofreram ao longo desse mês. Então, mais uma vez, não tivemos um motivo específico para a queda mais forte desses papéis, né? Mas não é nada para que o investidor venha se desesperar, a gente vem acompanhando, que muitas vezes o investidor pergunta, mas e se a empresa quebrar? Não, a gente não entra numa empresa que a gente acredite que vai quebrar, a gente estuda muito bem justamente numa empresa que está barata, que a gente sabe que pode oscilar, mas que no médio e longo prazo a gente vai ajudar a gerar valor para essas empresas que a gente tem na carteira. Então, é basicamente isso. Ari, você quer complementar com alguma coisa? Perfeito, Isaac, abordou muito bem os principais pontos de lembrete do investidor, né, para não ficar assustado. O fundo está na pior queda do histórico, sim, está. E vale lembrar que é porque a gente está hoje nas maiores teses que o Teta já teve, que é a Gafisa e Terra Santa, né? Conforme o Vlad foi ganhando os casos ao longo desses 8 anos, ele foi incorporando teses maiores, incorporando desafios maiores, né? E é por isso que o fundo está sofrendo mais nesse ataque a mercado, inclusive, porque se a gente, é o que a gente sempre fala para vocês, a tese ela começa com a avaliação do Vlad de olhar uma empresa que tem capacidade de geração de valor, que ela vale muito mais, ou seja, ela está subavaliada porque algo de errado está acontecendo dentro daquela empresa e ele vai atuar exatamente no que está drenando o valor desta companhia. Como a gente está como a gente sempre já está meses falando para vocês, né, do meio para o final da tese, que a gente já conseguiu provar tudo que era necessário para aquilo que a gente defende de cada caso, obviamente a outra parte tem seus interesses, como o Isaac falou, e vai vir para cima de todas as formas para que a gente desista do acordo que traz dentro do litígio ali que a gente tem
contra essas companhias, das arbitragens e tudo mais. É um movimento já esperado pelo Vlad e natural que aconteça, né, pessoal? Ninguém vai entregar para a gente simplesmente um acordo do tamanho que é ambas as teses, sem espernear, sem gritar, sem bater. A gente está no Brasil, isso não vai acontecer, né? Mesmo sabendo que o que a gente faz é para a geração de valor e não para fazer com que a empresa quebre ou que a empresa ela venha a entrar até mesmo com a ferramenta de recuperação judicial que entrou muito no momento. 2023 foi o ano das RJs, né? E como vocês sabem, para quem acompanha já sabe que a gente luta ali diariamente e que a gente acha até um pouco absurda a forma com que essa ferramenta ela é utilizada, né? A forma distorcida que é utilizada. E das empresas que a Eixo atua, dificilmente vocês vão ver isso acontecer, porque o Vladimir impede que isso aconteça, porque não precisa, gente, porque valor tem, mas de acontecimentos erráticos na governança dessas empresas impedem que a gente retome o valor a mercado, principalmente, do que essas empresas realmente valem, tá? Mas a mensagem do Esteta é: nada mudou, tá? A atuação continua a mesma, a gente está sofrendo a desvalorização da ação a mercado, a gente não vende o papel na alta, não vende o papel na queda, a gente só desfaz a posição quando o caso termina. Então, para você que está posicionado no Esteta, tem que aguardar. A gente não desistiu, não tem por que mudar a nossa estrutura, ainda mais agora, né? Que a gente já está aí, como eu falei, do meio para o final dos casos. A gente está esperando as coisas acontecerem, porque a gente depende dos órgãos reguladores, a gente depende da justiça brasileira e cada um tem o seu tempo, mas vai acontecer. Não tem como não acontecer mais, tá? É por isso que o fundo está sofrendo a desvalorização que está. Ok? Acho que do Esteta essa é a mensagem. A carta, a gente colocou os prints para vocês, que como o Isaac falou, a gente acompanha volume negociado, a gente acompanha todas as movimentações dos papéis, né, de Terra Santa e Gafisa, assim, no detalhe do detalhe, tá, pessoal? Então, a gente não está deixando de ver, não, o que está acontecendo. Então, uma parcela pode ser justificada por esse mês ruim que a gente teve depois de agosto, setembro de novo, um cenário macroeconômico desafiador de forma global, né, com essa questão da política monetária em todas as economias. Então, ainda existe essa dúvida, por mais que o consenso de 0,25 do Fed esteja afastado, né, um pouco mais remoto, ela existe e ela começa a se aproximar em relação ao data dependency, né? Ou seja, os dados vão saindo e vão sendo um pouco piores. Essa expectativa de um possível aumento agora, né, nas próximas reuniões, ela vai se aproximando e isso acaba prejudicando o nosso cenário, abre os treasuries. A gente teve a abertura histórica desde 2016 dos treasuries, 2011, né, dos treasuries de 10 anos, e isso impacta no nosso DI, consequentemente, as empresas que estão mais correlacionadas, tem uma correlação maior que a gente chama de setor dinâmico, acabam sofrendo mais e as construtoras tiveram esse impacto. E já puxando essa leitura de cenário, né, Isaac, para a gente falar do nosso Prospera, né, do nosso FIA Long Only, que, pessoal, aqui na casa a gente tenta trabalhar essa questão de descorrelacionar, né, da diversificação, de deixar bem longe de benchmarks, né, do risco sistêmico. A gente trabalha muito isso aqui. Mas tem momentos que não tem como, alguma coisinha, alguma parcelinha da carteira ela vai ser atingida pelos acontecimentos, principalmente macro, né? O Teta ele não entra para essa regra, mas o Prospera, por ser um FIA, acaba tendo um impacto um pouco maior, e um FIA onde a gente trabalha antecipação de ciclos, né? Então, Isaac peço para você pontuar quais foram os destaques em relação ao Prospera, tanto negativo quanto positivo, porque a gente teve os dois desse mês, né? A gente teve grandes alegrias por determinado setor e por outras que é meio óbvio, né? Como eu citei aqui, que a gente acabou ficando mais impactado do lado negativo. Isso também é um sinal que a gente está no caminho certo, né? Porque obviamente, tem a questão desse risco como um todo, a gente não consegue dissipar 100%, mas a parcela na qual a gente trabalha, que é focada nessa descorrelação, a gente está trazendo muito bem, né?
Então, pessoal, a leitura de cenário aqui da casa, a gente é um pouco mais otimista, né? Tem um podcast recente do Vlad, que além dele contar toda a história da Eixo, contar dos casos, a gente pôde sentir a visão do Vlad para frente, que ele espera. Obviamente, a gente conversa bastante, a gente fez revisão de cenário semana passada. Para quem me acompanha aqui no Instagram também, eu até filmei um pouquinho, algumas brincadeiras ali no meio do nosso estudo de projeção. A gente sim parece estar um pouco mais otimista, perdão, porque a gente tem esse olhar mais de antecipação. A gente não está preocupado com o que vai acontecer daqui 3 meses. A gente vai entregar, a gente quer entregar a rentabilidade, mas a gente entende que há um momento de maturação para uma posição de um ativo, seja ele num long only, seja ele num alternativo. Isso aí é uma regra geral, né? Então, a nossa visão aqui na casa passada, né, quando a gente tem uma diminuição da incerteza do cenário internacional, que a gente acredita que é o que mais está impactando e vai continuar até o final do ano, devido a esse aperto monetário mais contracionista, essa continuidade que deve acontecer por lá. A gente teve o PEO agora no começo de outubro, né, na primeira semana, que reforçou essa questão da desaceleração gradual. Os PMIs na Europa também vieram nesse mesmo sentido. Então, a gente tem essa visão de prolongamento e que aqui não vai ser diferente, por mais que a gente esteja no ciclo de cortes, a gente vai permanecer com 0,50 até o final e isso tende, né, a bater nesses setores mais correlacionados ali com a economia doméstica, tá? Então, essa é a nossa visão aqui da casa. Todo mundo reajustou $1 para cima. Eu já estava com o dólar mais para cima, mas eu vou permanecer com 4,80, que eu acho que ainda tem chances, apesar dos acontecimentos do final de semana, que vai impactar petróleo, que vai impactar dólar, a gente sabe disso, mas ainda tem alguns vetores de dissipação, tá? E a gente sempre trabalha do cenário base para o melhor cenário. O pior cenário ficou com o dólar para 5,20, mas a gente já tinha um cenário de 4,80 para esse dólar, tá? Qualquer piora deste cenário dos últimos acontecimentos e uma disparada da precificação de commodities, obviamente que o dólar vai ser puxado para cima e a gente vai reajustar também, tá? Mas por enquanto é o que a gente tem de cenário para casa. Pior cenário 5,20, cenário base 4,80 e o melhor cenário tá a 4,65, já está mais se aproximando do cenário base do que uma melhora de fato do cenário mais com qualitativo melhor, tá? Para a Bolsa, há uma grande discussão ainda, a gente tem um ralizinho para a Bolsa de final de ano, que mesmo com todos os impasses, a despeito do período de resultado das empresas, a gente já começa essa semana com alguns resultados de empresas dos Estados Unidos, que algumas semanas começa aqui no Brasil. Então, dependendo desse resultado, a gente pode ter uma melhora para a Bolsa Brasileira e começando ali o período de rally de final de ano também, mas por enquanto todo mundo ainda um pouco pessimista com essa trava de 15 mil pontos para o Ibov. Pior cenário se a gente fechar realmente na base dos 115 mil pontos, tá? Então, dito a leitura de cenário da casa, a revisão que a gente fez, né, Isaac? Como que o Prospera reagiu nas posições desse olhar que a gente teve, que mesmo com os reajustes que a gente fez para algumas variáveis, as posições vão permanecer as mesmas, acredito que para esse mês também, né? Então, como que o Prospera reagiu no mês de setembro? O Prospera, em setembro, teve uma queda de 1,87 contra uma alta de 0,71 do Ibovespa e uma queda de 2,85 do índice de Small Caps. Em 2023, o Prospera sobe 11,22 contra 6,22 da Bolsa e do Ibovespa e 5,03 do índice de Small Caps. Tá? Então, embora é sempre bom ressaltar, né, o benchmark do Prospera é o Ibovespa, mas a gente sempre carrega algumas posições em Small Caps. Né? São justamente essas posições que no momento de melhoria, no momento de alta da Bolsa, são posições que vão dar um potencial ganho a mais para a gente, né, para o Prospera. Né? E além do que, como a Ari falou, a gente procura, embora o Prospera seja um fundo de ações, aí é um fundo long only mais tradicional e que, de certa forma, ele vai acompanhar o movimento de bolsa, né? Mas é um produto que a gente procura descorrelacionar. Né? Inclusive, a gente faz
um estudo de sobreposição, né, que basicamente é ver quais das nossas posições estão em fundos, em outros fundos long only nos nossos concorrentes. Né? A gente faz esse acompanhamento e a nossa sobreposição com os concorrentes é muito pequena. Tem poucas posições que a gente possui na carteira que tem também na carteira dos nossos concorrentes. Então, isso faz a gente se descolar um pouco. Né? No momento ruim, pode ser que a gente caia um pouco mais, como é o caso desse mês, e no momento de alta é onde a gente vai se destacar e ficar à frente de muito concorrente e também do próprio Ibovespa. Né? Então, nesse mês, a gente ficou atrás do Ibovespa, à frente do índice de Small Cap. No ano, a gente está à frente dos dois, né? E a gente tem essa visão de longo prazo. Como a Mari falou, a gente não tem projeção de, no primeiro momento, mudar nenhuma posição. São posições para médio e longo prazo. Obviamente que a gente também não tem um apego, eu estou nessa posição, eu nunca vou sair dela. Se amanhã sai alguma notícia que a gente entende que no médio e longo prazo possa impactar negativamente alguma das nossas posições, a gente vai sair sim. Mas por conta de um mês ruim, de um resultado momentâneo ruim, não é isso que vai fazer a gente repensar alguma posição. E até em virtude disso, falando das duas que tiveram pior desempenho, né? Lojas Renner, salvo engano, é o 4º mês consecutivo de queda, mas a gente entende que é um momento complicado para a economia como um todo, né? Economia global, economia local e principalmente para o setor de varejo, é um momento complexo, mas a gente entende que a Renner é uma posição que está barata e que é uma empresa que tem bastante potencial para, no momento de retomada, ter aí bom desempenho. Né? É uma empresa que, na nossa análise, aí, tem tanto uma gestão, enfim, quanto um operacional muito bom, então não é uma posição que a gente vá repensar nesse primeiro momento. Né? Continua em queda, mas a gente acredita que para o médio e longo prazo vai ser uma posição que vai trazer bons resultados. E a queda de Renner foi 16,4%. E a outra posição, uma queda de 8,1%, é Ânima, né? É uma empresa do setor de educação, é uma empresa que entrou na carteira esse mês, entrou com uma posição pequena, mas é uma empresa que tem passado por algumas reestruturações e, na nossa visão, ela tem um bom potencial de crescimento para o médio e longo prazo. Inclusive, é um setor que tem sido meio esquecido pelo mercado como um todo. Então, a gente entrando nesse momento, a gente acredita que a gente tem aí um bom diferencial para um momento de retomada tanto dessa empresa quanto desse setor. Então, essas foram os dois papéis que tiveram aí pior desempenho aí ao longo do mês. E na outra ponta, os dois papéis de destaque que tiveram melhor retorno foram Sabesp, 5,4%, e Eletrobras, 4,6%. Como a gente sempre fala, né, o Prospera ele é um produto é um fundo mais concentrado, é um fundo long only tradicional, então a gente não tem como fazer um hedge com alguma outra estratégia, mas a gente faz um hedge com determinadas posições. Né? Então, o setor de saneamento, o setor de energia elétrica, de forma geral, são setores que são setores que são muito menos suscetíveis à variação de economia, são setores um pouco mais seguros, se é que eu posso dizer assim. Então, são setores que, no momento de queda, eles ajudam ali a segurar aí a rentabilidade do nosso produto. Então, a gente tem, sim, esses papéis como papéis importantes, tanto para uma alta, mas também para com um momento de queda, serem papéis que vão ajudar o fundo aí a segurar, a não cair ou a cair menos. Né? Então, Sabesp também, além de tudo, é uma posição que a gente acredita aí que, com a possível privatização, ainda tem aí bons retornos. Então, além de tudo, tem esse outro ponto. Então, de forma geral, do Prospera é isso. Como a Ari falou, a gente, por hora, não tem nenhuma projeção de mudança de carteira. Se tivermos alguma posição, a gente vai avisar vocês, mas, por enquanto, é um pouco disso. A gente vai trabalhando aí para voltar a trazer novos bons resultados aí nos próximos meses. Acho que da minha parte é isso, Ari. Só um ponto que eu ia comentar, esqueci, mas bom que você falou. O Vlad gravou um podcast, né? Inclusive, se vocês entrarem ali nas nossas redes sociais, ele ficou disponível semana passada, acho que dia 3. Então, vocês entrando nas nossas redes sociais, vocês vão ver esse podcast. Eu tô aqui há 1 ano e meio e quando o Vlad terminou a gravação, eu falei, depois eu ouvi de várias outras pessoas, acho que foi um dos melhores podcasts que ele já gravou. O Vlad, ele gosta muito desse trabalho de ativismo, de tudo que ele faz aqui, embora tenha todas as dificuldades. E quando ele começa a falar, ele se empolga muito e às vezes ele começa a trazer muito detalhe muito técnico.
E como no Brasil ninguém faz o ativismo societário da forma que a gente faz, não é qualquer pessoa, muitas vezes até pessoa de mercado, mas não é qualquer pessoa que entende todos os termos. Só que nesse podcast que ele gravou aí na última semana, que ficou disponível na última semana, eu acho que ele trouxe de uma forma não tão técnica, de uma forma até um pouco mais didática, ele fala um pouco aí do porquê que ele faz, das dificuldades, fala um pouco aí de algumas coisas para o futuro, de alguns concorrentes que fazem algo mais ou menos parecido. Daí ele fala um pouco também de cenário, como o Mário falou, uma visão um pouquinho mais otimista. Então, quando vocês puderem, tiverem um tempo, dá uma olhada lá, veja esse podcast, que eu acho que pode agregar bastante aí para entender a estratégia como um todo. Ele não vai falar nada especificamente sobre quando os casos vão se resolver, porque isso a gente não tem uma data específica, mas acho que para entender todo o contexto é muito bom. E também ressaltar que, de forma geral, a maioria dos clientes que eu e a Ari, que a gente atende, quando ele liga muito preocupado e a gente passa todo um panorama, muitas vezes a pessoa não entende muito bem no primeiro momento, mas a gente consegue segurar grande parte dos cotistas quando a gente consegue explicar bem o que é o Teta e como ele funciona, né? Então, eu acho que esse conteúdo lá nesse podcast vai esclarecer para muita gente que ainda não conhece bem o produto. Da minha parte é isso. Perfeito, Isaac, abordou muito bem. Pessoal, então, para o resultado do mês de setembro, é isso que a gente gostaria de trazer para vocês. Para quem chegou agora, essa live vai ficar gravada, depois vocês podem assistir desde o início. Então, a gente dividiu ela entre abordagens sobre o eixo Teta, que não trouxe muitas surpresas na movimentação em relação às estratégias, a gente permanece a mesma, e o resultado negativo do fundo veio mesmo de movimentação de mercado e uma movimentação que não corresponde com aquilo que a gente busca nas empresas, que é o valor real dessas companhias, e é por isso que a gente não muda a nossa atuação, que a gente vai brigar até o final para que esse valor seja devolvido, e a gente vai ganhar bastante com isso, que é a parte mais legal, né? Como o Vlad falou no podcast que o Isaac acabou de citar, dá sim para ganhar dinheiro fazendo o que é certo no mercado financeiro. E a gente agradece para os investidores que continuam com a gente até aqui, né? Até nessas horas, né? A recompensa vai ser excelente. E para o Prospera, só retomando para a gente fechar aqui o resultado, né? E também chamar vocês para ler as cartas, né? Que ficam disponíveis no nosso site. Hoje Prospera fez um resultado negativo de 1,87, mas o índice de small caps, que é a sobreposição que o Isaac fala, uma das que a gente faz, desvalorizou muito mais, 2,85, contra uma bolsa que se valorizou 0,71, e isso é uma justificativa. A justificativa é pelo fato da gente ter uma retomada, né, da Petrobras, principalmente, da Vale, ali no final do mês, né, posições essas que a gente não tem na carteira e que se sustentou o índice a despeito da retomada da precificação de alta para as commodities, né, petróleo, minério de ferro retomou um pouco, depois das incertezas da China. Enfim, foi por isso que a gente teve o Ibovespa um pouquinho melhor do que a média da indústria, né? Se vocês pegarem a média dos fundos e os FIIs, vocês vão ver que os fundos apanharam de novo mais um mês, né? Agosto, um mês ruim, setembro, um mês ruim de novo, e uma bolsa sustentada simplesmente pela maior ação, que é a Petrobras, que tem um grande peso para a carteira teórica, que é o Ibovespa. Tá bom, pessoal? A gente se vê no próximo mês, né? Vamos correr ali para entregar um resultado muito melhor para o mês de outubro. Como eu falei para vocês, a gente começa a ficar um pouco mais animado agora final de ano, porque a gente sabe que tem uma movimentação de valorização, e eu espero que a gente não tenha um cenário externo muito piorado, porque a única trava de valor que a gente tem hoje para ativos mais voláteis, ativos de risco, é a nossa agenda fiscal. A gente não está nada animado também, acho que não dá mais tempo em uma corrida para aprovação ou discussão. Talvez a gente passe ali para 2024 na mesma situação que a gente está hoje, espero que não. Qualquer coisa diferente desse cenário é um ponto positivo, e a gente tem essa quebra de trava, né, de ativos sendo prejudicados por uma questão interna, e a gente também tem uma barreira que eu acredito que vai impedir da gente ser tão afetado pelo cenário externo. Agora, em relação ao cenário externo, depois dos acontecimentos do final de semana, a gente espera para ver quais serão a posição das grandes potências em relação a esses eventos. A gente espera que tudo acabe o mais rápido possível e que as commodities não sejam tão impactadas assim, para trazer também, de novo,
não só uma precificação inflacionária, voltar à retomada do discurso dos dirigentes dos bancos centrais, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, de a continuidade desse aperto, talvez mais um até o final do ano, tá bom? Então é isso. Isaac, obrigado por mais um mês. A gente retoma. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até mais.